Fala, gás nobre, preparado para reagir? Depois dessa viagem incrível pelos momentos históricos que levaram à descoberta e ao desenvolvimento da radioatividade, vamos agora aprofundar nos conceitos e definições que são amplamente cobrados por exames como o Enem e vestibulares de todo o Brasil. Vamos começar condensando tudo que já falamos sobre a radioatividade e aprofundar em alguns conceitos. Primeiro, o que é radioatividade? Radioatividade é um processo natural e espontâneo, e nada mais é que a liberação de energia de um núcleo atômico instável. E o que leva o núcleo atômico a ser instável? Uma relação desigual entre prótons e nêutrons. Isso mesmo, se o núcleo tiver muito mais próton do que nêutron, corremos o risco de ter um núcleo instável, radioativo. E o contrário também é verdade. Se no nosso núcleo tiver muito mais nêutrons do que prótons, nós também, via de regra, teremos o quê? Um núcleo instável, um núcleo radioativo. Beleza? E agora, um núcleo instável, radioativo, para adquirir estabilidade, vai fazer o quê? Emitir radiação. Vai expulsar do núcleo prótons e nêutrons, beleza? Para corrigir essa relação desigual. E essas alterações no núcleo do átomo são chamadas de reações nucleares. Tranquilo? Agora, uma coisa importantíssima que temos que fazer é diferenciar reações nucleares de reações químicas. Uma reação nuclear não é uma reação química. Podemos começar pelo ponto de vista energético. Reações nucleares liberam muito mais energia do que uma reação química. Só para você ter ideia, com 1 kg de urânio-235, eu consigo produzir mais energia do que queimando 2 milhões de quilos de carbono-12. Ok? Então, reações nucleares são liberam mais energia do que reações químicas. Tranquilo? Segundo ponto, reações nucleares, como o próprio nome já diz, envolve alterações no núcleo do átomo, tá bom? Já reações químicas envolvem alterações na eletrosfera. Reação química é uma troca ou compartilhamento de elétrons. Belezinha? E para fechar aí a nossa conceituação inicial, é importante saber que por ser um fenômeno nuclear, a radiação não sofre influência de fatores como temperatura, pressão, estado físico e estado químico. Como assim, professor? Imagine que você tem 10 gramas de césio-137, uma amostra radioativa. Não interessa se esses 10 gramas vai estar a 20 ou a 500 graus Celsius. A intensidade radioativa dessa amostra, ou seja, a quantidade de radiação que ela emite, será a mesma para os mesmos 10 gramas, estando a 20 ou a 500 graus Celsius. A temperatura não vai alterar isso. E o mesmo raciocínio vale para a pressão, para o estado físico e para o estado químico. Não interessa a pressão que a amostra esteja. Não interessa se eu tenho um composto, se o césio está no estado sólido, líquido ou gasoso. Não interessa como ele está combinado, se o césio está ligando com cloro, formando sal, se está ligando com oxigênio, formando um óxido, não interessa. Para uma mesma massa, nós teremos a mesma intensidade radioativa. Portanto, a quantidade de radiação que os 10 gramas de césio vai emitir será a mesma, independente de qualquer uma dessas radiações. Se você quer emitir mais radiação, você vai buscar mais césio. Quer diminuir a radiação? Você tira um pouco de césio. Está relacionado com a quantidade de núcleos radioativos que você tem ali. Belezinha? E agora que nós já conceituamos a radioatividade, vamos estudar as emissões radioativas, ou seja, nós temos um núcleo instável. Nós sabemos que esse núcleo instável, para adquirir a sua estabilidade, ele vai ter que emitir radiação, vai ter que jogar alguma coisa para fora. O que são essas coisas que o nosso núcleo está jogando para fora? É isso que nós vamos estudar agora. Vem comigo! Aqui, gás nobre, vamos então identificar e classificar as radiações que o núcleo instável, que o núcleo radioativo pode emitir. Para isso, nós vamos utilizar esse experimento,
que foi o mesmo experimento utilizado por Rutherford, aquele Rutherford lá do modelo atômico, que ele identificou e classificou 3 radiações, que são as 3 radiações que nós vamos estudar durante esse curso. Então vem comigo. Então aqui no nosso experimento, nós temos um bloco de chumbo e dentro dele uma amostra radioativa. É essa amostra que vai emitir as radiações, tá? Nós estamos utilizando o chumbo aqui porque o chumbo tem uma alta densidade. Por isso, ele é utilizado para concentrar e direcionar o feixe de radioatividade que vai ser emitido e vai passar por esse pequeno orifício aqui, tá bom? Logo aqui, nós temos 2 placas eletrizadas, uma positivamente e outra negativamente. E por último, uma tela com material fosforescente que brilha em contato com a radiação. Tranquilo? Agora, ao realizar esse experimento, Rutherford notou que essa tela fosforescente ela foi sensibilizada em 3 pontos. Então estava brilhando aqui em cima, estava brilhando aqui na frente e estava brilhando aqui embaixo, ok? Então Rutherford, no seu experimento, ele observou isso daqui. Então agora é nossa vez de interpretar esses resultados. Vamos lá? Aqui, guys, nobre. O mais óbvio de tudo, né, que chama mais atenção, é que nós temos aqui pelo menos 3 radiações saindo desse núcleo radioativo. Nós temos uma que está indo aqui para cima, nós temos uma que está aqui na frente e uma que está aqui um pouco embaixo. Agora, o que nós podemos falar sobre essas radiações? Vamos começar com essa daqui de cima. Por que será que ela veio aqui para cima? O que nós temos aqui? Um campo elétrico de carga positiva. Pô, então se nós temos uma partícula, uma radiação que está desviando para o campo elétrico positivo, nós podemos dizer que essa radiação pode ter carga o quê? Negativa. Por quê? Porque o positivo atrai o negativo. Então a primeira coisa que nós podemos falar dessa radiação aqui é que ela tem carga negativa. Olha essa segunda aqui. Ela veio retinha, tá? E não sofreu influência do campo elétrico nem do positivo nem do negativo. Nós podemos dizer então que essa daqui é neutra. Não é verdade? Que é neutra. Belezinha? E por último, nós temos essa aqui embaixo que sofreu um pequeno desvio para o campo elétrico que negativo. Então nós podemos dizer que essa radiação pode ter uma carga positiva. Agora, vamos dar uma olhada na trajetória dessa radiação. Nós temos essa primeira radiação aqui, que foi lá para cima, ó, fazendo essa curva aqui. Olha a curva que ela faz. Beleza? Nós temos essa outra aqui, que veio reta. E nós temos essa terceira, que fez uma pequena curva aqui para baixo. Guys nobre, o que a trajetória dessas radiações pode falar para a gente? Ora, eu tenho aqui 2 campos elétricos. Os 2 estão puxando, estão atraindo com a mesma intensidade. Se os 2 estão puxando, se os 2 estão atraindo com a mesma intensidade e nós temos uma radiação que faz uma curvona e uma outra radiação que faz uma curvinha, o que isso quer dizer pra gente? Quer dizer pra gente que provavelmente essa radiação aqui, ela é mais leve do que essa daqui. Porque se eu estou puxando com a mesma força e uma faz uma curvona e a outra faz uma curvinha, quer dizer que essa aqui é mais pesada e essa aqui é mais levinha. Então, ó, essa é uma radiação que tem o quê? Menor massa. Ok? Nós temos partículas compondo essa radiação aqui que tem menor massa e nós temos partículas compondo essa outra radiação aqui que tem o quê? Uma maior massa. Ok? Guys nobre, foi exatamente isso que Rutherford concluiu desse experimento. E aí, o que ele fez? Para essa radiação aqui, que tinha carga negativa e menor massa, ele deu o nome de radiação beta.
Para essa radiação aqui que não desviava nem para o positivo nem para o negativo, ele deu o nome de radiação gama. E para essa última radiação aqui, que era mais pesadona e tinha carga positiva, ele deu o nome de radiação alfa. Belezinha? Então essas foram as 3 radiações que Rutherford identificou durante seu experimento. Muito louco, né? Por esse experimento e por essas descobertas, Rutherford recebeu o Prêmio Nobel de Química em 1908. E alguns anos depois, em 1911, ele descobriu o núcleo do átomo e propôs o seu modelo atômico, que ficou conhecido aí como planetário, tá? Após isso, outras emissões radioativas foram descobertas por outros cientistas. Porém, o nosso foco principal aqui será essas 3 que nós vamos estudar no nosso próximo vídeo, ok? Então, guys nobre, nessa aula maravilhosa de hoje, nós identificamos e conhecemos as características de 3 radiações super importantes para o nosso estudo. Uma primeira radiação mais leve e de carga negativa, que é a radiação beta. Uma outra radiação mais pesada de carga positiva, que é a radiação alfa. E uma neutra, que foi a radiação gama. Tranquilo? E na próxima aula nós vamos aprofundar em cada uma delas e entender o que acontece no núcleo quando ele emite essas radiações e como a emissão dessas radiações ajuda ele a atingir a sua estabilidade. Então fique ligado, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e te vejo na nossa próxima aula. Tchau, tchau!